Hoje, para a matéria de microbiologia, iremos falar sobre Covid, virologia e imunização. A epidemia do vírus se alastrou muito pelo mundo. Só no Brasil foram mais de 37.783.855 casos e 705.172 óbitos em decorrência da infecção do vírus, dados atualizados do site do governo. Nesse vídeo, iremos falar sobre a estrutura do vírus e quais os principais mecanismos que fazem com que consiga infectar as nossas células. A estrutura do vírus é bastante complexa, conhecida como vírus envelopado. Daqui a pouco eu vou falar por que do vírus envelopado, dele ser chamado de envelopado. Então, reparando em uma coisa bastante importante, são essas estruturas que ficam para fora. São proteínas muito importantes, conhecidas como proteínas spike ou espícula viral. Essas são exatamente as proteínas utilizadas para o vírus entrar nas nossas células. Além disso, esse vírus possui por fora um revestimento de membrana chamado envelope, por isso vírus envelopado. Ela é uma membrana citoproteica que reveste por fora, que possui proteínas. Portanto, essas proteínas são proteínas do envelope. Outra proteína do envelope é a hemaglutinina esterase, que está relacionada a uma maior patogenicidade desse vírus. Lá por dentro, você pode observar o nucleocapsídeo, que é formado pelo capsídeo, que é um revestimento proteico encontrado em todos os vírus, e no caso desse, o genoma é de RNA. Esse vírus possui RNA. Lembrando que o nome desse vírus é SARS-CoV-2. Covid-19 é a doença que ele causa. Agora, vamos ver rapidamente como que esse vírus faz para infectar as nossas células. Lembrando que a proteína spike vai ser usada para isso. Mas essa proteína spike, ela precisa de um receptor. Então, ela vai usar um receptor que já é encontrado nas nossas células, principalmente células do pulmão, que é um receptor chamado ACE2, ou receptor de ECA2 em português, que nada mais é do que uma enzima conversora de angiotensina 2. Esse sistema ele é muito utilizado no seu corpo, é um sistema bem famoso, chamado renina angiotensina aldosterona, que é um sistema que faz o controle da pressão sanguínea. Então, é uma ação em conjunto com os rins, por exemplo, e é por isso que pessoas com hipertensão, elas têm um quadro um pouco mais graves, porque estão totalmente relacionados a esse receptor ACE2 ou receptor de ECA2. Agora, depois que ele se liga ao receptor, vai ocorrer o que a gente chama de adsorção, que é a entrada de fato desse vírus nas nossas células. Depois que o vírus entra, o que ele vai fazer é inserir o seu material genético, e no caso, isso é um RNA, e vai fazer com que a célula trabalhe para ele. De que forma? Existem duas formas. Primeiro, esse RNA viral, ele será traduzido pelo ribossomo das nossas células. Você se lembra da função do ribossomo? Ou o que significa essa tradução? A tradução nada mais é do que a leitura do RNA para a produção de proteínas. E isso, portanto, o vírus usa os ribossomos das nossas células para produzir as proteínas para o próprio vírus. As proteínas virais, além disso, esse RNA, ele também será replicado, será multiplicado no interior das nossas células. Então, as nossas células, ela usa um maquinário celular, por isso que ela é um parasita, porque ela usa o próprio maquinário celular para produzir suas proteínas. E para que esse maquinário celular produza mais RNA para ele e produza suas proteínas, com mais RNA sendo feito e mais proteínas sendo feitas, ele pode se montar. Então, em novos vírus SARS-CoV-2, são montados no interior das células, e quando todos estiverem prontos, o que esses vírus vão fazer?
é arrebentar e promover a lise das células e sair infectando outras células. Então, dessa forma, que a infecção vai se espalhar até o sistema imunológico dar conta de eliminar esses vírus. Agora falando sobre imunização. Na imunização da Covid, é utilizada a vacinação como meio de imunizar a população infectada. Iremos ver como a vacinação age e quais as principais e as diferenças técnicas existentes e como elas estimulam a memória imunológica do nosso corpo contra agentes infecciosos. Sendo as principais utilizadas para o Covid, as vacinas inativas, de DNA, de RNA e de vetores virais. Vacinas inativas. Essa técnica utiliza micro-organismos mortos, ou seja, para a produção da vacina são utilizados micro-organismos, causadores de doença como vírus e bactérias, que são mortos em laboratórios, seja por processo físico ou químico. Assim como na vacina atenuada, esse patógeno não consegue causar doença. A diferença aqui é que, por estarem mortas, eles continuarão sendo reconhecidos pelo nosso sistema imune, porém não serão capazes de replicar e potencializar a causa da doença no indivíduo. Isso significa que a quantidade de material que temos disponíveis para o nosso sistema imune aprenda a fazer o reconhecimento é menor e fica menos tempo no nosso sistema, fazendo com que, às vezes, a gente precise de doses de reforço para continuar protegidos. Elas apresentam a vantagem de não ter risco de causar a doença na pessoa, como por causa que a célula já está morta. Portanto, são mais seguras e estáveis. Agora, sobre as vacinas de DNA e RNA. As vacinas de DNA e RNA são feitas apenas de um trecho do material genético do patógeno. No caso da vacina de DNA, esse material é colocado em plasmídios, um tipo de DNA circular encontrado naturalmente em bactérias. Já na vacina de RNA, o material genético é armazenado como RNA mensageiro ou RNA-M. As vacinas de RNA mensageiro vão direto para a parte de tradução, já que o material genético é injetado diretamente nas células e já traduzindo em proteínas. A porção do material genético do coronavírus responsável pela proteína spike, que produz as espículas características dos vírus, é transformada em RNA mensageiro e colocado nas células. Então, a própria célula da pessoa é imunizada, produz a proteína spike e passa a expressar as espículas em sua superfície. Essas espículas são reconhecidas pelo sistema imunológico e há uma resposta imune, com geração de anticorpos e células de memória. As vacinas de RNA são seguras, pois não contêm todo o material genético do patógeno, e por isso não podem causar a doença, ou seja, não há patogenicidade. Porém, nem sempre o RNA mensageiro sozinho tem uma imunogenicidade suficiente para gerar células de memória. Por isso, em alguns casos, ela é administrada em 2 doses. O último tipo de vacina que vamos tratar hoje é a feita a partir de vetores virais recombinantes. Um vetor viral é um vírus modificado que carrega uma mensagem de interesse para dentro das nossas células. No caso do coronavírus, essa mensagem é o trecho do material genético responsável pela produção da proteína spike. O vetor utilizado é um adenovírus de chimpanzé, modificado geneticamente para impedi-lo de se replicar no organismo e causar a doença, mas mantendo a habilidade do vírus de usar nossas células para produzir suas proteínas. Por engenharia genética, o DNA original do vetor é modificado e o trecho do material genético responsável por produzir espículas do coronavírus é adicionado. Quando esse vetor é injetado em uma pessoa, suas células passam a produzir a proteína spike. Então, assim como na vacina de RNA mensageiro, a própria célula da pessoa imunizada passa a expressar espículas em sua superfície, que são reconhecidas pelo sistema imune, permitindo a geração de anticorpos e células de memória. Utilizando um vetor viral, permite uma alta imunogenicidade, mas com que trechos do material genético que causam a doença não estão presentes. Não há patogenicidade. Além disso,
Como o adenovírus de chimpanzé já é bem conhecido, ele é seguro e fácil de produzir. Porém, se a pessoa vacinada já tiver sido infectada pelo vírus utilizando como vetor viral, pode ser que seus anticorpos e células de memória eliminem o vetor antes que ele possa induzir a expressão da proteína spike, por exemplo. Por isso é importante usar vírus que não entrem em contato frequente com humanos, como o adenovírus de chimpanzé. Então, essas são as principais vacinas utilizadas na prevenção do Covid-19. E esse é o vídeo. Obrigado por assistir. É nóis!